O Zenit aceitou vender o Claudinho, colocou o meia atacante na prateleira do mercado. O valor são 20 milhões de euros. E aí, você pagaria? Para quem não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo 3 conteúdos para você, torcedor do Botafogo. Já somos mais de 140 mil apaixonados pela Estrela Solitária que seguem aqui o canal do Manel em todas as redes sociais. Se você não quer perder mais nenhum conteúdo como esse, vem para cá, se inscreve no canal, vem fazer parte da nossa família. E claro, já deixa o seu like, galera, para a gente poder doutrinar esses algoritmos todos a distribuírem os conteúdos do canal do Manel para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses. Vem comigo que eu vou te dar essa informação aqui. Olha que legal. Hoje, eu publiquei lá no Twitter, até de uma forma despretensiosa, sinceramente, não sabia que isso aqui ia viralizar, uma notícia da RTI Esportes. O Zenit topa vender o Claudinho e estipula um preço, 20 milhões de euros, cerca de 125 milhões de reais. E aí eu pergunto ao torcedor, e aí, para um jogador de 27 anos e sem poder de revenda, vale a pena? Nossa, tá aí, ó, mais de 116 comentários, 28 retweets, né? Enfim, mais de 23 mil visualizações aí. O pessoal está discutindo bastante esse nome. E aí eu resolvi trazer essa discussão para cá, para o YouTube. Vamos fazer toda uma análise, vou mostrar o mapa de calor, a carreira do Claudinho, todos os valores envolvidos. Então vamos começar essa análise a partir de agora. Antes de mais nada, é importante lembrar que, apesar da RT ter trazido essa notícia, ou pelo menos eu ter visto hoje essa notícia, estava até lendo de outros clubes, estava lendo Flamengo, Fluminense, Vasco, e esbarrei essa na coluna do Fla, para falar a verdade, porque o Flamengo tem interesse na contratação do Claudinho. E se ninguém for em cima, eu não duvido nada do Flamengo acabar comprando o Claudinho por esses tais 20 milhões, ou quem sabe consegue um descontinho e fecha ali por 18 milhões de euros, ou alguma coisa assim. O Luiz Pitt, que é um perfil lá do Twitter, ele recentemente trouxe a informação de que o Botafogo já estava ciente disso e que o Botafogo não topa pagar 20 milhões de euros. Se o Zenit quiser vender o Claudinho para o Botafogo, o Zenit vai precisar baixar esse valor. Para quanto? A gente não sabe exatamente. 18 o Botafogo paga? O Botafogo só topa 16, 15, 14, 12? Quanto o Botafogo paga? A gente também não sabe. O Zenit está inflexível em baixar o valor. O Botafogo está inflexível em pagar 20. Portanto, ele é uma carta fora do baralho neste momento. Mas você sabe que janela de transferências é que nem a Band. Em 15 minutos, tudo pode mudar. Então, John Textor tem um revés aqui, outro ali, perde um jogador que não estava esperando, não consegue trazer outro, ele acaba tendo que comprar mesmo e pode acabar trazendo para um valor um pouco acima. Eu acabei passando essa discussão para uma pessoa dentro do Botafogo hoje e me disse, olha, por esse valor realmente não tem possibilidade. Então eu apurei essa informação, fiquei conversando aí na parte da manhã com essa pessoa e acabou validando também a informação que o Luiz Pitt estava trazendo, dando crédito aqui primeiro a ele, porque realmente é o que faz sentido. Eu tenho alguns comentários aqui sobre isso, antes da gente cair dentro das análises, que para mim é importante pontuar. Alguns clubes do futebol brasileiro, como o Flamengo, por exemplo, acabou de pagar 22 milhões de euros no Alcaraz. Um pouquinho atrás, o Flamengo pagou 18 milhões de euros no Nico de la Cruz. O Palmeiras, por sua vez, acabou de pagar 18 milhões de euros no Paulinho do Galo. O que eu estou querendo te mostrar com isso? É o seguinte, meus camaradas. Tem gente no futebol brasileiro, além do Botafogo, gastando na casa dos 20 milhões de euros. Só tem 3 clubes no Brasil hoje com poder de fogo de trazer pelo menos um jogador por temporada na casa dos 20 milhões de euros. Essa é a nova ordem econômica do futebol brasileiro. E eu não estou falando do Fluminense, eu não estou falando do Galo. Assim, do Galo poderia até ser, mas eu não vi o Galo gastar ainda 18 milhões de euros num jogador. Me bota aqui no comentário se eu estiver esquecendo de alguém, tá? Talvez na vida do Paulinho, mas eu acho que não foi por 18, né? Enfim,
Eu não estou falando do Fluminense, não estou falando do Vasco, não estou falando do Grêmio, não estou falando do Internacional, não estou falando do Santos, não estou falando sequer do Corinthians, não estou falando do São Paulo, não estou falando do Vitória. E aí, se a gente for para os clubes médios e pequenos, esquece que ninguém paga mesmo. Só tem 3 clubes no Brasil hoje com bala na agulha para botar 18, 20 milhões de euros no jogador. É o Botafogo, municiado pelo capital do John Textor, é o Flamengo, que é o clube de maior arrecadação do Brasil, e é o Palmeiras, que é o segundo clube de maior arrecadação do Brasil. A gente pode ver engrossar essa prateleira de cima o Cruzeiro, que está vindo muito pesado. Mas, salvo engano, eu não vi o Cruzeiro ainda fazer uma contratação de 18 milhões de euros. Tá bom? Você pode colocar aqui nos comentários se eu estiver esquecendo também algum jogador de 18, 20 milhões de euros que o Cruzeiro tenha trazido. Tá? E aí, eu quero trazer para vocês também a seguinte reflexão. O Botafogo hoje é uma SAF. O jogador que chega por 20, ele precisa ter um poder de revenda ali na frente de 30, de 40, que foi o que o John Textor bem sucedidamente conseguiu fazer com o Amado e com o Luiz Henrique. Hoje a discussão é se a gente vai vender por 30, por 40, por 50, por 60. O André Rizek já trouxe a informação que o John Textor trabalha com a hipótese de vendê-lo por 60 nessa janela. Eu mesmo apurei com um jornalista britânico o interesse do Arsenal e do Fulham da Inglaterra, que hoje empatou com o Ipswich, assisti a partida, um jogo divertido, diga-se de passagem, que vai chegar uma proposta de 30 milhões aí de euros pelo Igor Jesus. Então, John Textor tem feito isso com maestria, melhor do que qualquer um no Brasil, porque embora o Flamengo tenha contratado Alcaraz hoje não consegue sair por 30, 40. Embora o Flamengo tenha contratado o De La Cruz hoje não consegue sair por 30, 40, 50, quiçá 60. Então, o Botafogo é o clube que melhor tem valorizado ativos financeiros do ponto de vista de jogador, né, no futebol brasileiro. Esse também é um aspecto importante para a gente colocar. Enquanto você tem Flamengo e Palmeiras gastando muito, no mesmo nível do Botafogo, do ponto de vista individual, de gastar 18, 20 milhões por transação, só o Botafogo está valorizando esses ativos a ponto de colocá-los em 20, 30, 40, 50, 60 milhões de euros. Claro que para isso se aperfeiçoar, você precisa da proposta concreta na mesa. Por enquanto, são especulações que esses jogadores se valorizaram a tal ponto. Só com a proposta concreta na mesa a gente vai poder falar que de fato se valorizaram. E essa janela vai responder muitas dúvidas em relação a isso. Bom, em relação ao Claudinho, eu vou te trazer primeiro para a página O Gol, tá? Para a gente poder ver os primeiros números aqui do Claudinho, para entender se esse jogador valeria esse investimento, se ele tem esse potencial técnico de fazer chover no futebol brasileiro. Porque para você trazer um jogador desse nível, por esse valor, você necessariamente precisa que ele faça chover no futebol brasileiro. Não faz sentido nenhum gastar 20 milhões de euros num jogador que não joga nada. Não é isso? Nessa temporada, o Claudinho não está tão bem, tá? Ele tem 6 participações em gols em apenas 20 jogos. Dá uma média de 0,30. Eu tenho seríssimas dúvidas se o campeonato russo tem um nível técnico igual ou melhor do que o futebol brasileiro, principalmente nesse riquíssimo e atual futebol brasileiro. Eu acredito que a Liga Brasileira seja mais competitiva do que a Liga Russa. Portanto, ao contrário de falar, mas o Oscar fazia chover na China e por isso ele vai fazer chover no Brasil. Não, lá o nível técnico é mais baixo na China. Agora, no São Paulo, a tendência é que o número de participações em gols do Oscar diminua, pelo nível de competitividade que a gente tem aqui no Brasil. No caso da Rússia, é o contrário. Ele está num... Aliás, é mais ou menos isso também. Ele está num nível de competitividade menor, que é o russo. Desculpa, o campeonato russo não é essa potência técnica toda. Ele é pior do que o campeonato brasileiro, na minha concepção. E a partir daí, a tendência é que o Claudinho produza até menos no Brasil do que vem produzindo na Rússia. Se ele está com uma média de 0,30 lá, num clube hegemônico de maior orçamento, que é dominante na Rússia, fico preocupado de acreditar, fico com o pé atrás de acreditar que o Claudinho seria um cara de 0,40, 0,50, 0,60, como foi o Savarino, por exemplo, que veio de um mercado como a MLS,
que é um mercado de nível potencial técnico menor, mas que conseguiu honrar, conseguiu efetivamente entregar um 0,40 ao longo dessa temporada, né? Que é muito interessante. Maria, o que é o 0,40? Vamos lembrar? Gol mais assistências, soma participação em gols e divide pelo número de jogos. Isso vai te dar uma porcentagem. A cada 10 jogos que aquele jogador entra em campo, em 3 deles, ou seja, em 30% das vezes, aquele jogador participa de gols. É o caso do Claudinho. Se você tem um quarteto ofensivo onde cada um é 0,30, é maravilhoso. Porque a cada 10 jogos, a cada 10 jogos, em 30% das vezes, cada um daqueles 4 do seu quarteto ofensivo participa de um gol. Portanto, você tem uma tendência de ter o quarteto ofensivo marcando gols a cada jogo. Eles vão se revezando. Hoje, o Júnior Santos não marca, mas o Igor Jesus marca. 1-0, ganhou 3 pontos. Se você tiver uma defesa sólida, né? E aí, na próxima partida, Savarino e Almada marcam um gol, mas Igor Jesus e Júnior Santos não participam. Aí, na outra, o Júnior Santos marca 2 gols. E por aí você vai revezando. É por isso que a média de participação em gols é tão importante. Os números do Claudinho no futebol brasileiro, ele que foi revelado, né, lá na base do Corinthians, e aí ele começa a rodar emprestado, foi para o Bragantino, aí vai para o Santo André, vai para a Ponte Preta, vai para o Red Bull Bragantino. Aí ele, numa primeira temporada no Red Bull Bragantino, tem números um pouquinho interessantes, mas ele é emprestado para o Oeste, depois ele fixa no Red Bull Bragantino e aí vai embora. A grande temporada do Claudinho, ele teve 2 bons anos no Red Bull Bragantino. Foi 2019 e 2020, já fazem 5 anos, tá? Onde ele teve 18 participações em gols em 34 jogos, jogando no Red Bull Bragantino, que é uma média de 0,52, uma média muito alta para futebol brasileiro, por exemplo, é uma média acima do que a do Savarino teve, né? Então, o Claudinho no auge do Brasil entregou mais do que o Savarino no auge no Brasil, percebe? Em número de gols e assistências, tá? Claro que o Savarino entregou um campeonato brasileiro e uma Libertadores, vale muito mais do que o número de gols e assistências. Mas são contas que a gente vai construindo no racional. Na temporada seguinte, ele fez 26 participações em gols em 2020, em 50 jogos. Jogou quase o dobro a mais também, né? De novo, ele repete a mesma média, 0,52. Que é interessante. Na 21, ele cai. Ele vai para 9 participações em gols em 25 jogos. Ele cai para 0,36. Aí ele chega na Rússia, em 21, 22, ele, em 13 participações em gols, em 31 jogos, ele chega em 0,41, que na Rússia, tá na Europa, fazendo 0,40, excelente jogador. Por isso que esse cara custa 125 milhões ou 20 milhões de euros, entendeu? Na temporada seguinte, ele fica mais garçom. Ele chega marcando 10 gols, dando 3 assistências. Na temporada seguinte, que é 22, 23, ele fica mais garçom. Ele faz 5 gols e dá 11 assistências. São 16 participações em gols em 29 jogos. Ele faz uma média 0,55, superando a média de 0,40 do ano anterior e superando os melhores momentos dele de Brasil em solo europeu. É por isso que ele vale o que vale. Na 23, 24, ele faz 14 participações em gols em 42 jogos, uma média de 0,33, e nessa temporada está na casa do 0,30 também. Deu uma caidinha, tá? Então, esses números servem para te ilustrar que o Claudinho é um cara que ele gravita entre o 0,30 quando ele está numa temporada ruim e um 0,50 quando ele está no seu melhor nível. E ele só tem 27 anos. Quer dizer, você botando esse cara em forma e você colocando ele à disposição de uma comissão técnica de alto nível, como, por exemplo, o Botafogo tinha com o Arthur Jorge, um time redondinho, fisicamente na ponta dos cascos e tal, a tendência é ele entregar 0,40, 0,50 aqui no futebol brasileiro. É o que eu acredito. Ele é um jogador de 27 anos, ele é destro, o pé preferido dele é o destro, ele tem 1,70 m, ele tem uma média SofaScore 7,61 nos últimos 12 meses, o que é uma média muito boa. Lembrando que fazer 7 no SofaScore é difícil, não é fácil. 7,71 é acima da média, tá bom? Ele é um cara que atua pelo meio centralizado, mas apesar dele atuar no meio centralizado, ele é um cara que cai bastante pelos lados. Ele cai muito pela esquerda, que supriria, do ponto de vista de desenho do time, o Almada, que é um cara que atua mais pela faixa esquerda. Mas ele também sabe jogar bem ali
pela faixa da direita, o que é bastante interessante. Você percebe no mapa de calor dele que é um jogador de intermediária defensiva, é um cara que sai muito com a bola, ele vem buscar esse jogo, mas o forte dele é a intermediária ofensiva. Mas é importante dizer isso para demonstrar que não é um jogador que só fica na frente, não. Ele atua na fase defensiva, ajudando a compor na marcação e fazendo a saída de bola. É um jogador box to box, é um jogador moderno. Isso é muito legal. Você consegue ver na precificação dele aqui que ele foi vendido do Red Bull para o Zenit por 12 milhões de euros. O Red Bull comprou da Ponte Preta por 500 mil euros e vendeu por 12 milhões de euros. Portanto, o Zenit está querendo lucrar 8 milhões de euros, pelo menos, com o jogador. Bom, vamos ver se eles vão conseguir. Ele é um jogador que ainda não entrou no seu declínio financeiro, do ponto de vista de preço de mercado. Você vê o histórico de transferências dele aqui, o valor de mercado dele no site, ainda é um jogador que está estável, valendo ali na casa. Está aí o preço, né? 20 milhões de euros. E aí, meus amigos, fica o convite para vocês virem aqui nos comentários darem a sua opinião. Você acha que o Botafogo devia abrir a carteira e comprar o Claudinho, mesmo que o Claudinho não vá ter um poder de revenda tão grande ali na frente? Talvez você compre por 20, venda por 12, venda por 10. Ele, com 3 anos de contrato, você consegue vender por 10 milhões para outro clube, quem sabe, para você abater um pouco. Será que o Claudinho não se pagaria ao longo de 5 anos de contrato, do ponto de vista de premiações, dado o retorno técnico que ele daria dentro de campo? Será que não é importante o Botafogo comprar alguns jogadores, pelo menos um, ou até, quem sabe, 2, desse perfil de 26, 27 a 30 anos, que valham, de fato, esses 20 milhões de euros, não só pensando na revenda, mas para deixar aqui, para que, se esse jogador não tivesse poder de revenda tão grande, nas viradas de temporada, ele também não vai ser tão assediado. E na medida em que ele não seja tão assediado, seja mais fácil de você manter jogadores qualificados, ter uma espinha dorsal mais qualificada, principalmente do meio para frente. Sendo assim, quando os seus Luizes Henriques da vida saírem do Botafogo, ou os Almadas da vida deixarem o Botafogo, essas perdas vão ser menos sentidas, porque você vai olhar para o time e vai ter um Claudinho. Será que não vale? Eu tenho sérias dúvidas, eu acho que vale. Tá? Eu acho que vale, principalmente se o Botafogo continuar tendo toda essa dificuldade para contratar jogadores, né? Porque até agora não chegou ninguém, então, se não chegou, a gente vai falar em dificuldade para contratar. São muitas propostas recusadas. Ah, mas é a primeira proposta, ainda vai ter a segunda, vai ter a terceira. Quando contratar, e foi exatamente o jogador que o Botafogo tem, a gente pode falar, não, o Botafogo tem facilidade no mercado, o Botafogo determinou um alvo, foi lá e buscou. Mas até chegar, 1000 propostas rejeitadas, tudo quanto é que é lado, Bitelo, Jair e aquela coisa toda. Ah, o Jair se convenceu. Não tem nada certo. Ainda tem jogador aí que não topa ir para o Santos, e aí, por conta disso, não tem nada de Jair certo. Então, são essas as questões que eu trago aqui para vocês. Comentem aqui, eu quero saber a opinião de vocês. Lerei e comentarei. Beleza? Queria agradecer o carinho de vocês, a audiência de vocês até aqui nesse vídeo, e a gente se vê por aí. Até o próximo. Fui!